E aí, pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Já está quase a partir das 6 horas. E a gente vai começar, a gente vai falar um pouco sobre a nossa live desse, que está sendo proporcionado pela UNAMA da Indeua. Hoje a gente vai conversar um pouquinho e nós vamos falar sobre o uso racional dos medicamentos, né? E suas interações medicamentosas. Então a gente vai só aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente poder começar a nossa conversa. Tá? Vai ser mais um bate-papo que vai ser bem legal a gente poder estar discutindo sobre isso aí. Então, gente, essa é mais uma iniciativa da UNAMA, né, que nesse momento de pandemia, de isolamento social, está proporcionando várias lives, vários assuntos dos seus cursos de graduações, né, inclusive para alunos e para não alunos também, né, até pessoas que não são da área da farmácia. É interessante que assim, por exemplo, o tema de hoje é um tema que pode ser abordado por qualquer um, né, qualquer um da sociedade que está relacionado ao medicamento. Então são temas bem do dia a dia, então são temas bem legais de estar discutindo, a gente está falando a respeito. E aí eu queria agradecer, né, ao Nama Nendeu ter proporcionado esse evento, esse momento. Agradecer à professora Adriane Oliveira, que já aproveito para quem quiser informações a mais sobre graduações, sobre materiais, sobre informações sobre os cursos da UNAMA, pode procurar a professora Adriane, que é uma pessoa muito indicada para poder falar a respeito, é a coordenadora do curso de farmácia. E ela está à disposição de vocês, tá? Tanto os alunos quanto os nossos convidados. Para quem não me conhece, eu sou José Raul, né? Sou professor da UNAMA, farmacêutico, especialista em citologia clínica, com mestrado em virologia. E atualmente estou dando aula de química medicinal, planejamento e outras matérias na UNAMA também, UNAMA Nindeu. Então acredito que muitos aqui já me conhecem, mas como temos convidados, e nesse momento queria apresentar a doutora Ingrid Martins, vai ser nossa convidada de hoje. Eu a convidei para participar do tema. Ela é farmacêutica efetiva do Departamento de Recursos Materiais da SESMA, especialista em farmácia hospitalar e clínica, né, e tem amplo conhecimento sobre o assunto de medicamento, que trata muitas resoluções, a parte burocrática, a parte que tem relacionada com dispensação, compra, né, e o medicamento também por si só. Então, queria agradecer a presença da doutora Ingrid, já fazer parte dessa nossa live de hoje, né? E aí é mais um bate-papo do que mesmo uma palestra que seja, né? Mais uma conversa nossa. E aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem conversar a respeito sobre o tema, pode deixar seu comentário, tá? Se nós não respondemos na hora, a gente vai poder estar falando posteriormente, tá? Mas acredito para a gente poder depois que encerrar, a gente tirar algumas dúvidas. Nós vamos falar, gente, sobre um tema que as pessoas podem até achar que é voltado unicamente para profissionais da área da saúde. Mas não, né? O uso racional do medicamento na verdade, é o uso correto para que se aproveite seus benefícios e que não tenha os malefícios do uso incorreto do medicamento, né? Que não tenha nenhum malefício para o usuário. Então, é um assunto Doutor muito Raul, sério. Oi, pois não? oi, doutor, boa noite. Antes da gente Boa começar, noite. eu também queria agradecer, tá? Pelo convite, agradecer ao Nama, agradecer a você também. Boa noite para todo mundo que está aí olhando a gente. E esse assunto é um assunto muito atual, né, que a gente vai conversar, e eu acho que ele tem que ser falado, justamente pela essa gama tão grande de medicamentos que a gente tem hoje em dia, né? Então, vamos lá, conversar um pouquinho com todo mundo, né? Pode seguir com você. Até lhe peço desculpa, doutora, porque na verdade quando eu ia iniciar o tema, depois ele passou a você, mas que bom que você falou, Não, né? vamos lá. Já foi apresentado na verdade, esse tema ele é muito importante porque a gente sabe que a maioria das prescrições médicas tem erros, né? A maioria, mais de 50%, isso é um dado da OMS. A OMS informa que
muitas prescrições de médico tem erro, mas também acontece erro na hora da dispensação, na hora da, da venda de medicamento, né? Isso aí afeta o nosso lado, farmacêutico. A gente pode também querer culpar só o outro lado e a gente também está inserido em erro que pode ter aqui na dispensação. Então, muitos erros acontecem tanto na prescrição quanto na dispensação incorreta desses medicamentos, né, no seu receituário. E a gente sabe que o farmacêutico também tem a possibilidade de prescrever, existe a prescrição farmacêutica, né, que já é autorizada pelo Conselho Federal de Farmácia, e a gente está apto a isso. Então, temos que ser também responsáveis nesse momento, né? E a situação ainda piora quando se trata de países em desenvolvimento, como o nosso, como o Brasil, né? Tanto na área privada quanto na área pública, acontece muito erro ainda relacionado ao uso racional do medicamento. E eu queria saber, doutora Ingrid, sem a opinião dela, quais possíveis fatores que podem levar, né, a esse erro quanto ao uso racional do medicamento? Bom, para começar, eu acho importante a gente falar sobre o que é o ser racional, né? Então, é justamente o medicamento consiga atender às necessidades do paciente. Então, a gente está falando de um medicamento certo, na dose certa, administrado na via certa, e que o paciente também tenha o entendimento sobre o tratamento que ele está fazendo, porque o que a gente vê na prática é uma grande falta de informação. Ele sai do consultório médico desinformado, chega no balcão da farmácia desinformado, e o tratamento todo tende a ser feito de uma forma incorreta. Vários fatores contribuem para isso, é claro, né? A gente pode citar 5 motivos que levam a esse uso irracional do medicamento. Um deles é a polifarmácia, que eu acho que é o motivo mais óbvio, né? Alguns estudos indicam até que a maioria dos medicamentos hoje em dia, boa parte deles, já estão vindo associados, né? Então, a gente, às vezes, tem 3 fármacos associados na mesma apresentação, na mesma forma farmacêutica. Então, se a gente fosse multiplicar isso por 3, que é o que faz um paciente cardíaco, um hipertenso, né? Então, ele estaria fazendo, na verdade, 9 medicamentos associados ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente já consegue perceber que o número de problemas associados a isso é muito eminente, né? Então, a gente também pode citar o uso indiscriminado dos antibióticos, que agora no Covid eu acho que ficou bem claro, não foi, doutor? Muito claro, tratamentos feitos totalmente aleatórios, não dava nem para entender o que estava acontecendo, né? Prescrições que não são orientadas por diretrizes, então a gente também acaba entrando nesse antibiótico, né? Então, como não haviam diretrizes para prescrição, então vários tratamentos totalmente fora do comum foram prescritos. A automedicação, que também não é nenhuma novidade, né? Porque a gente sabe que a automedicação é recorrente e ela é muito perigosa se ela não for bem orientada por nós farmacêuticos. E essa gama tão grande de medicamentos que a gente tem disponível hoje no mercado, né? Então, tudo isso contribui muito para que os medicamentos sejam feitos da forma incorreta. E vale a pena também a gente falar sobre os custos, né? Isso gera custos para o sistema de saúde, gera custos para a população, né? Justamente porque o medicamento, além de talvez não alcançar o seu objetivo terapêutico, ainda pode provocar um problema relacionado ao medicamento para o paciente. Legal, doutora. A gente sabe que o uso racional, ele traz, como você falou, né, traz benefícios para o cidadão, né, para o usuário, para o paciente, e também traz benefícios para aquela instituição que está fazendo a dispensação dele para um hospital, para uma clínica, seja um posto de saúde, e até mesmo para o governo, né, como você falou também. E é muito importante a palavra custo, porque ela está diretamente relacionada às decisões políticas, né? Então, quando se fala de dívida, a gente sabe que a pessoa vai ter o tratamento certo para ela, né, com a dose certa, no momento certo. Quando se fala da instituição, vai melhorar de certa forma a qualidade do atendimento dela como um todo. Quando se fala de governo, você tem baixa nos dados epidemiológicos, da morbidade, da mortalidade. Só que a gente tem um problema muito grande de como colocar em prática, de fato, o uso racional, né? Então, como você acha que a gente poderia colocar em prática o uso racional dos medicamentos? Bom, como você falou, né, é um desafio, né? O uso racional ele é um desafio, até porque todo mundo, quando faz medicamento, pensa que está fazendo da forma correta. Não consegue perceber esses riscos iminentes que estão associados a esse uso indiscriminado. Então, de acordo com o OMS, a melhor forma e a mais efetiva da gente conseguir racionalizar o uso dos medicamentos seria a combinação da educação e da supervisão dos profissionais da saúde, né? Então, é importante a gente também generalizar.
porque a gente fala sobre farmacêutico, mas todos os profissionais, né, no momento da necessidade, vão ser consultados. Então, é importante que todo mundo tenha essa educação sobre medicamentos, para que medicamentos não sejam ofertados, né, aleatoriamente. E, claro, a educação do consumidor, que é o grande desafio da racionalização. Porque com o advento da internet, hoje em dia todo mundo faz diagnóstico na internet, todo mundo pesquisa, todo mundo tem muito acesso à informação. Mas nem sempre essa informação ela é de qualidade. Então, é importante que os profissionais da saúde, no momento da educação, de treinamentos, que procurem informações baseadas em evidências, né, em fontes confiáveis, e com isso a gente consiga oferecer para o paciente, né, no caso, para o consumidor, uma informação baseada em evidências e não em achismos, ou ainda mais fake news agora do jeito que está, né, doutor? Todo mundo passando N informações e a gente não sabe nem no que acreditar. Então, nós como profissionais da saúde, nós temos que ser disseminadores dessa informação de qualidade quando se trata de medicamento. Eu acho importante também ressaltar a questão da cadeia, né, da administração do medicamento como um todo. Então, a gente falar sobre a dose do medicamento sendo certa. Ainda há pouco eu falei sobre o entendimento do paciente. Será que a gente tem 100% de certeza que o paciente entendeu aquilo que ele tem que fazer? Como ele tem que fazer? Qual é a dose que ele tem que tomar? Se é um comprimido? Porque na prática eu vejo que com o medicamento em casa, já o paciente ainda tem muitas dúvidas. Né? Qual é a resposta que ele tem que esperar depois que ele tomar o medicamento? Em quanto tempo ele pode sentir alguma melhora? E até a questão do descarte. Né? Hoje em dia já é uma coisa que se fala muito, mas que infelizmente para a gente ainda é novidade. Coleta seletiva e o descarte, já que todos os medicamentos são lixos químicos. Então, isso também implica num descarte correto, para que o medicamento, ou aquele resto de tratamento que às vezes a gente não faz, o medicamento vencido, que ele não vá parar nos lixões e possa ficar acessível para tratamentos também aleatórios. Aí, quando se fala desse medicamento, né, do uso racional, a gente pensa sempre no acesso do paciente. Né? Você falou agora que o paciente não tem informação, mas antes disso ele tem que ter o acesso. Né? Então, esse acesso já é preconizado que o medicamento é como se ele fosse o fechamento de uma consulta, o fechamento de um atendimento. Então, o paciente ele quer sair de lá do consultório com o seu medicamento, com a sua orientação. E ele é um acesso, né? Um acesso que é preconizado já é um direito do paciente sair com esse medicamento e ter informação sobre ele, ter essa assistência sobre esse medicamento. Então, a própria adesão farmacêutica, né, doutor? A própria adesão farmacêutica, por vezes você tem o tratamento que ele é revolucionário, mas o paciente ele não tem acesso financeiro, não consegue cumprir o tratamento e acaba por não fazer. Isso. Pois ainda tem isso, né? Tem um medicamento, de repente, tão novo que o paciente não consegue nem fazer o tratamento. É inacessível, né? É inacessível. E uma das estratégias que pode possibilitar que tenha esse acesso seria a seleção dos medicamentos, né? A seleção, nós temos a Rename, que é uma relação de medicamentos que seriam essenciais, onde todos os pacientes teriam acesso a ele de maneira responsável, vamos dizer assim, né? Então, os países, de modo geral, baseado em orientações da Organização Mundial de Saúde, tentam padronizar uma lista de medicamentos para que eles tenham acesso de fato, né? E a pessoa, de repente, não fique sem aquele medicamento. Então, qual seria a influência da criação de uma lista dessa, doutora, das Renames que nós temos? E como é que ela surgiu também, né? A nossa Rename atual, então, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela surgiu em 2010, né, baseada numa lista da OMS, né, uma sugestão, e aí ficou a cargo de cada país fazer a sua adaptação, baseado no seu perfil epidemiológico, em todas as peculiaridades que cada país tem. E a partir daí foi feita essa Rename, ela existe e ela funciona, apesar de pouco se falar, né? Então, assim, quem não trabalha no SUS ou que não se aprofunda um pouco, às vezes pensa que é uma realidade distante, mas não é. Né? Inclusive, eu acho válido a gente comentar sobre a Remume também. Então, a Remume ela é uma lista que vem da Rename. E aí ela já vai fechar ainda mais esses medicamentos já para a realidade de cada município. Tá? Então, na verdade, o que se levou em consideração para se fazer essa relação? Né? Como que foi feita essa seleção de medicamentos? Porque a gente sabe que a gama de medicamentos ela é muito grande. Então, eles levaram em consideração a eficácia do medicamento, claro, baseado em estudos, em evidências, estudos randomizados, estudos com base científica e aplicabilidade. Então, a eficácia do medicamento, a segurança para o paciente, que também hoje em dia, eu acho que é a palavra-chave quando a gente fala no uso racional. O uso racional ele precisa ser seguro.
a conveniência para o paciente, como a gente comentou sobre a adesão, o tratamento tem que fechar, tem que ser até o final. E a qualidade assegurada, obviamente, além de um custo favorável. Não que só o custo tenha sido levado em consideração aí, né? Com certeza, mas com certeza o custo-benefício ele tem que ser válido. Então, na verdade, o objetivo dessa lista foi elencar de modo a facilitar, otimizar recursos, ajudar a própria equipe de saúde, né? Então, quando você tenta restringir o número de medicamentos, o objetivo é justamente facilitar a gestão, facilitar a auditoria, o treinamento dos prescritores e a informação ao paciente. Essa lista de medicamentos, ela ajuda o suprimento de medicamentos do setor público, a produção local de medicamentos e as ações no âmbito da assistência farmacêutica. É engraçado, né, a gente falar a respeito sobre, você falou agora sobre medicamentos muito parecidos, a necessidade de a gente ter que fazer essa listagem, né? E hoje em dia, basicamente só 1% do que está sendo surgido no mercado farmacêutico é novo, de fato, né? É muito cópia, é a história do Me Too, né? Então, a indústria pega um medicamento que já existe e faz algo similar, claro que com melhores na sua farmacocinética, melhores na sua ação, mas é muito parecido e acaba ficando em famílias, né? A gente chama de famílias de medicamentos. Então, nesse caso de famílias, a gente tem muitos medicamentos parecidos, né? E aí, como é que ocorre essa seleção de medicamentos para que não tenha o uso repetido de medicamentos parecidos para uma mesma situação para aquele paciente? Bom, é basicamente feita por processo comparativo, né? Estudos, uma boa base metodológica para poder se avaliar se aquele medicamento ou aquela inovação ele tem uma alta relevância clínica. E claro que essa relação também ela é sempre atualizada. Atualmente é o Conitec que é o responsável por essa inclusão ou essa exclusão desses novos medicamentos que saem na Rename e, consequentemente, cada município na sua Rename. Outros critérios também são o custo, se o medicamento, por exemplo, ele puder servir para mais de uma patologia, então, obviamente que como ele é bem versátil, ele faz muito sentido de fazer parte de uma relação de medicamentos essenciais. É o caso, por exemplo, do ácido acetilsalicílico. Então, que ele tem a indicação dele como anti-inflamatório, a indicação de antiplaquetário. Então, ele é um fármaco muito, muito versátil para ser utilizado pela equipe. Certo. Eu queria só aproveitar, doutora, só fazer um parênteses aqui para as pessoas que estão chegando agora aqui na live, né? Tem muitos que são alunos da UNAMA, e aí existe um forms, né? Como um, um formulário online, que já é a instituição, os alunos já conhecem. Eu só quero lembrá-los que essa live aqui, esse evento, ela faz parte também como ponto para eles, né, em termos de horário para a extensão deles, curso de extensão. Então, os alunos devem também, só lembrar vocês, tá, queridos, que vocês têm que procurar a professora Adriane, pegar o endereço do Forms, para que vocês façam o preenchimento para poder pegar o certificado para vocês. Tá? E para quem chegou agora, a gente está falando aqui só para poder atualizar os que chegaram agora. Estou conversando aqui com a doutora Ingrid Martins, né, que é uma farmacêutica, assim como eu, assim como vocês vão ser no futuro também. E nós estamos conversando sobre o uso racional de medicamentos e a interação medicamentosa. Tá? Então, a gente vai dar sequência nesse bate-papo. E aí eu queria conversar com a doutora Ingrid, que na verdade existe uma forte pressão política, né, na questão do abastecimento, de fornecer de fato o medicamento para o paciente. E existe toda uma estratégia por isso, né? Você falou agora que a Rename ela funciona de fato, né? Mas eu ainda vejo alguma resistência por parte de profissionais, seja ele médicos, de enfermagem, farmacêuticos, de respeitar de fato a Rename. Quais seriam as principais dificuldades encontradas hoje para que essa lista seja respeitada e seja executada de fato? Bom, acho que a grande dificuldade é o próprio conhecimento dos profissionais de saúde, né? Então, é importante não só elencar os medicamentos essenciais, mas é importante que essa lista chegue ao conhecimento de quem está na ponta, bem como as informações sobre o medicamento. Que a partir do momento que você reduz, transforma aquela lista em algo mais sucinto, naturalmente a informação do profissional de saúde também tem que chegar, para que ele domine aquilo, para que ele tenha conhecimento de toda aquela padronização, certo?
E assim, doutor Raul, você também que já trabalhou na área particular, como eu, sabe que não é uma dificuldade só do SUS, né? Cada hospital também tem a sua padronização, né? Cada um monta a sua, de acordo com a sua realidade. E a gente sabe que a equipe dos prescritores, ela nem sempre faz adesão junto com a gente. E conforme a indústria farmacêutica vai lançando coisa nova, eles querem que a gente faça aquisição e nem sempre tem esse olhar racional sobre a padronização que a gente tenta fazer rodar no hospital ou no SUS, ou seja lá onde a gente esteja falando, né? Sim. Foi legal você ter falado isso, né? É importante que nós, como farmacêuticos, no momento que estiver trabalhando, principalmente na área hospitalar, né? Que a gente tente se impor como profissional e tente fazer o respeito a essa lista, né? Mas não eu impor a imposição, quando eu digo, não é questão de você apenas brigar, né? Mas você trabalhar, de repente, você atualizar a sua lista, você justificar de maneira correta se aquele medicamento ele é ou não é essencial, né? Então, acho importante também a atuação do farmacêutico e é por isso que a gente tem que brigar para a gente estar lá dentro, né? Para a gente fazer parte desse espaço da área hospitalar, não só da assistência farmacêutica hospitalar, mas também da parte de aquisição, né? A parte de compra dos medicamentos. Doutora, quando você fala você falou sobre polifarmácia, né? Sobre que é um dos grandes problemas do uso racional de medicamentos, é justamente polifarmácia, quando o paciente usa vários medicamentos durante o dia, né, para várias situações, e aí acaba usando várias drogas até mesmo ao mesmo tempo. E eu acho que uma culpa disso muito grande é que as pessoas estão tendo maior tempo, expectativa de vida, né? A longevidade ela está ocorrendo não só no Brasil, mas como no mundo. Então, acontece das doenças não infecciosas, né? As doenças crônicas, degenerativas, a gente fala de hipertensão, diabetes, a depressão, aí se põe mal de Parkinson, então todas as doenças crônicas que vão surgindo até mesmo com o avanço da idade, de exigirem, de certa forma, a polifarmácia, né? Então, o emprego concomitante desses medicamentos pode trazer risco à saúde do paciente, né? E aí pode ocorrer as interações medicamentosas. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem um risco, você falou que tem medicamentos que utilizam várias drogas no mesmo medicamento, né, buscando a sinergia, buscando que tenha um efeito aumentado, mas a gente sabe também que a interação pode atuar, de repente, na resistência bacteriana, por exemplo, né? De repente, o antibiótico acaba sendo ineficaz por causa da interação medicamentosa. Então, como a gente deve ter cuidado com essas interações medicamentosas quando se fala de polifarmácia, né? Dentro da ciência farmacêutica, o que a gente pode fazer para ajudar, né, esses pacientes para não ter problemas com a interação medicamentosa? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente falar que na realidade clínica hoje em dia, a farmácia clínica, né, que muito se fala, é uma área que está em crescente, então é uma área que o farmacêutico sempre está muito engajado, né? Que é um papel que a gente chamou muito para a gente, para ajudar a equipe, né? Tipos de interação, né? Então, existem vários tipos de interação, de diferentes intensidades. Então, o que são essas interações que a gente está falando, né? Então, essas interações medicamentosas acontecem quando um fármaco interfere diretamente na cinética do outro, né? Ou a gente pode estar falando também de alimento, bebidas ou algum agente químico. Quando dois medicamentos, no caso, vamos falar de fármaco, porque fármaco, alimento, que é mais o nosso foco, né? Eles podem interagir entre si de forma a aumentar ou diminuir esse efeito terapêutico do medicamento, ou até proporcionar um efeito tóxico, ou eles podem se antagonizar de forma a anular os seus efeitos. Então, um desses exemplos em que, para a gente entender, na verdade, o quanto é perigoso esse tipo de associação, né, ou justamente porque elas podem aumentar a toxicidade para o paciente, um exemplo que a gente sempre dá é da ciclosporina com a digoxina. A digoxina ela é um fármaco de baixo índice terapêutico. Então, isso já leva a gente a pensar um pouquinho que a dose terapêutica dela é muito próxima da dose tóxica. Então, se a gente associar com um medicamento que já induz e aumenta essa toxicidade, então o paciente corre um risco muito sério de ter um desfecho indesejado, certo? Então, existem também, claro, interações benéficas, né? Como já é de praxe na clínica, que, exemplo, os antihipertensivos e os diuréticos, né? Então, são interações benéficas que servem para otimizar o tratamento antihipertensivo do paciente.
embora haja muitas dúvidas a respeito disso, mas ela já é uma prática, uma vivência, né? E ela sempre acaba levando em consideração o custo-benefício para o paciente, né? Como a gente falou das benéficas e das que podem trazer algum tipo de prejuízo ou toxicidade. Queria só fazer um parênteses, teve uma pergunta agora que eu achei interessante, doutora Ingrid, que fala sobre, foi perguntado sobre automedicação em drogarias, né, que em farmácia acaba sendo feita a dispensação, a venda de medicamentos. Eu queria dar minha opinião e queria ouvir a sua também, né, a gente já trabalhou também na área em drogaria, na área privada. Eu queria lembrar, assim, o farmacêutico ele está habilitado a fazer a prescrição farmacêutica dentro dos chamados OTCs, que são medicamentos isentos de prescrição médica, né, que são os EPMs. Então, o farmacêutico ele pode prescrever medicamentos que não tenha a prescrição médica? Pode, né? Ele pode sim prescrever. Então, muitas vezes, se confunde muito com a venda de medicamentos aleatórios para farmacêutico com você sobrepor a ação de um médico, né? Mas eu acho importante a presença do farmacêutico na farmácia, porque muitas vezes, a maioria das vezes que dos pacientes, né? Eu digo paciente-cliente, porque no caso da drogaria, o paciente é um cliente, ele acaba comprando medicamento com a gente, ele não tem acesso ao médico, né? Então, é uma situação muito delicada quando a gente fala de atendimento em drogaria, né? Onde o farmacêutico acaba sendo prescritor, por causa da necessidade social mesmo, né? A gente tem que fazer esse papel. Então, no começo da live eu até falei, né, que ocorre um risco muito grande, não só de erros médicos, mas do farmacêutico, e ele tem que ter essa responsabilidade de saber até onde ele pode ir numa drogaria. Então, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que ser muito responsável quando a gente for falar com o paciente, né? Então, a gente não pode jamais passar por cima da legislação, né, e você ser omisso a isso, de repente colocar em risco a vida da pessoa. Porém, pelo outro lado social, você tem que fazer alguma coisa para que aquele paciente tenha uma assistência naquele momento, até que ele possa procurar um médico. Até o fato de você orientar ele, daí ele procurar um médico, né, no momento correto, não deixa de ser uma orientação farmacêutica, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre, só fazendo um adendo aqui sobre o nosso assunto, mas tem tudo a ver, só a sua opinião quanto a esse fato do farmacêutico em drogaria, né, na dispensação de medicamentos. Bom, com certeza tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque eu acho que nós, farmacêuticos, somos promotores desse uso racional. Quando a gente tem a oferecer informação de qualidade, quando a gente consegue fazer o paciente seguir o caminho correto, né? Então, o que seria isso? Ter um desfecho benéfico daquela terapia para que a gente está trabalhando. Eu sempre costumo falar que ninguém nem toma, nem prescreve, nem dispensa medicamento para que o outro tenha problema, né? Então, o foco é sempre o benefício do paciente. Eu acho que esses medicamentos vão ser liberados para a prescrição dos farmacêuticos, eu acho muito bacana, desde que bem legislado, como você falou, para que não haja também conflito com as outras categorias, mas eu acho benéfico, porque bem orientado, a automedicação, como a gente já falou, é uma realidade. Então, por que não fazer esses medicamentos de venda livre de uma forma consciente e segura e racional, que é o que a gente está comentando aqui, dos muitos benefícios que isso pode gerar para o paciente, né? Certo. Voltando um pouco a falar sobre as interações medicamentosas, né, que a gente estava comentando agora, eu vejo que existem alguns tipos, né, de interações, assim, algumas, vamos dizer, categorias, né, e que cada categoria, cada tipo de interação medicamentosa pode ter um desfecho ali para o paciente. O que você pode falar a respeito das categorias, assim, desse tipo de interação? Bom, a própria divisão ela não é um consenso. Isso acaba também dificultando os profissionais a trabalharem. Mas a gente pode citar as interações farmacocinéticas, as farmacodinâmicas e as interações fisicoquímicas. Então, as farmacocinéticas seriam aquelas interações a nível cinético. Então, a gente está falando de absorção, administração, distribuição, absorção, distribuição, excreção e biotransformação, certo? Então, falando um pouco sobre essa farmacocinética. Então, um fármaco pode alterar o padrão farmacocinético do outro, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, as alterações de pH e pKa, que interferem, quando associados que interferem nos fármacos que são eletrólitos fracos e ácidos.
né? Então, quando há uma associação com antiácidos, a gente pode ter um prejuízo de absorção. Os anticolinérgicos, que promovem a alteração da motilidade gastrointestinal, a formação de alguns complexos, né? Como tem uma interação muito clássica, que é da tetraciclina, com os metais, né? Que formam complexos não absorvíveis pelo trato gastrointestinal. Então, se a gente for pensar, vamos abrindo um parêntese, se a gente for pensar nisso, a ocorrência das interações medicamentosas, mais uma vez, cai na história da racionalização do medicamento. Então, você não vai conseguir cumprir o seu objetivo terapêutico, né? E o paciente pode não alcançar aquilo que ele espera da terapêutica. Então, na distribuição, a gente também tem. Então, quando a gente fala em distribuição, a gente já vai falar das proteínas plasmáticas, albumina, as glicoproteínas de transporte. Então, a gente sabe que tem substâncias que têm mais afinidade por certas proteínas do que outras, e isso promove um aumento de toxicidade também para o paciente. Quando a gente fala em biotransformação, a gente já está falando já das enzimas, né? Então, a gente está falando da biotransformação hepática. Então, existem medicamentos que podem induzir, eles atuam como indutores enzimáticos ou inibidores enzimáticos, valopurinol, cloranfenicol. Isso também aumenta a toxicidade para o paciente. Essa da biotransformação, ou ela aumenta ou ela pode reduzir o efeito do medicamento. Importante também a gente falar do mecanismo de tolerância, né? Onde o fármaco acelera o seu próprio metabolismo. Então, ele pode induzir, ele pode se auto-induzir. Tá? Na excreção, a gente também tem fármacos que vão atuar na alteração de fluxo sanguíneo, na secreção tubular e até alterando o pH urinário. As farmacodinâmicas já são uma outra categoria de interação que, pelo nome, a gente já pode imaginar que eles já estão mais a nível de receptores, né? Então, disputa por receptores, antagonismo ou os agonistas competitivos. E as interações físico-químicas são aquelas já relacionadas à química mesmo, química e física, reações químicas e físicas, como a dissorção de alcaloides na superfície de carvão vegetal. Legal, doutor. Tem algumas perguntas que estão surgindo agora aqui, eu estou anotando, tá? Depois que a gente finalizar aqui o tema, para não perder o raciocínio, a gente vai voltar e vai responder cada uma de vocês, tá bom? Doutora Ingrid, você falou agora a respeito sobre medicamentos que interagem, né, não só na farmacocinética, como na farmacodinâmica, na sua ação, principalmente lá com o seu receptor. E a gente vê o uso na clínica médica, mesmo a prescrição de muitos medicamentos já com 2 ou mais drogas naquele medicamento, né? Então, como se tratar as interações utilizadas no uso comum na clínica? Bom, a gente sabe que é um desafio, né? É um desafio porque, por mais que hajam estudos, que a gente possa comprovar a presença dessas interações, na maioria das vezes, existe uma necessidade também delas acontecerem. Então, a gente falou mais atrás um pouco das interações benéficas, mas também existem momentos em que a interação ela pode ser benéfica para o paciente. A relação custo-benefício pode ser válida para ele, né? Então, é importante a gente também dividir as interações de acordo com a intensidade, né? Na prática clínica é muito importante. Então, as interações elas podem ser leves. Essas interações leves, geralmente, elas não têm importância clínica. Então, quando elas acontecem, elas geralmente não necessitam que a gente faça uma intervenção. Elas podem ser moderadas, já proporcionam algum efeito nocivo, e podem ser graves, já com efeitos letais e que podem produzir danos irreversíveis ao paciente. Então, é importante que a equipe faça esse balanço, faça esse ajuste para a gente ver se realmente vale a pena, né, a presença de uma interação moderada, se vale a pena o risco para o paciente e se o custo-benefício do tratamento, que na prática acontece, né? Mas que é importante a gente salientar isso na clínica. E é engraçado a gente ver essa relação de interações medicamentos, mas depois não pode deixar de falar com os alimentos, né? Você até citou anteriormente quando você fala de interação medicamento-alimento. Então, é muito comum que um paciente chegue na farmácia com a gente e pergunte: doutor, posso tomar meu remédio com açaí, né? Eu posso tomar ele com leite, eu posso tomar ele com cerveja, eu posso tomar ele com... Enfim, né? As informações são muitas que a gente pede para a gente. Como se tratar e como ter o cuidado da interação medicamentosa com alimentos? Bom, é importante, quando a gente fala de medicamento e alimento, é importante a gente conhecer a velocidade de absorção dos fármacos e a quantidade a ser absorvida, né? Também para a gente saber trabalhar. Então, hoje em dia, principalmente na prática, os próprios
os próprios nutricionistas fazem já uma interface muito bacana com os farmacêuticos nesse sentido. Tanto para ajuste de dieta, quando essa interação ela pode ser benéfica, como é o caso do AS, que vem sendo utilizado muito no horário de almoço, meio-dia, a levotiroxina, que geralmente está sendo prescrita em jejum. Então, eles trabalham muito também com a gente nesses ajustes para que a gente consiga trabalhar a questão do esvaziamento gástrico, né? Para que o tanto de alimento que tenha no estômago não venha atrapalhar, de repente, a absorção do fármaco, né? E aí, juntos, dá para a gente trabalhar isso e não ter, como a gente já falou também do custo-benefício, tem isso também a ser avaliado com relação às interações medicamento-alimento. É muito recorrente, né? Outro fato recorrente em drogaria, principalmente, né? Eu falo drogaria porque muitas vezes o farmacêutico no hospital, ele fica no bastidor, né? O paciente não tem, apesar de que mudou muito isso, o farmacêutico já tem assistência clínica, né, direto com o paciente, mas na drogaria, a busca ativa pelo farmacêutico é muito maior, né? As pessoas vão muito atrás de orientação. Então, por exemplo, no nosso caso, aqui na nossa região norte, né? O Brasil como um todo, mas principalmente a região norte, onde o uso de fitoterápico é muito grande, né? A gente sabe que tem uso de fitoterápico, o chá, garrafada, né? Tudo que as pessoas utilizam através das plantas, também requer cuidado com o uso de medicamento, né? Então tem estudos simples, mas tem estudos bem sérios, já que tem que relacionam a interação de fitoterápico com medicamentos usuais. Quais são os cuidados que deve ter também a respeito de interação medicamentosa com os fitoterápicos? Bom, os fitoterápicos, como você falou, eles são uma realidade muito grande na nossa cultura, né? E, inclusive, fazendo um link com o que a gente falou sobre Renami, a Renami ela tem um foco muito grande para os fitoterápicos. Então, a gente tem disponível lá um bom elenco de fitoterápicos disponíveis para serem feitos também pelo Sistema Único de Saúde. O que eu acho muito legal mostrar esse viés, né? Então, é notório como a nossa cultura é voltada para esse tipo de medicamento também, né? Então, o grande problema dos fitoterápicos é, além dessa cultura, né, de achar que ele não faz mal para nada, e faz, né? Então, a gente, por vezes, vê muitos pacientes que ignoram eles enquanto fármacos. Parece que não são fármacos, né? Mas, na verdade, são. Né? E eles ainda têm um grande agravante, que é o fato deles serem compostos, né? Eles não são um fármaco isolado, eles não são um princípio ativo isolado. Então, junto com o princípio ativo ali dentro daquela planta, dentro desse lado que for, podem ter vários outros tipos de substâncias químicas que podem interagir com outras coisas. Existem alguns estudos que falam sobre os anticoagulantes, com a erva de São João, que é uma erva que a gente vê que dá muito problema, que ela tem muita interação. O ginseng, ginkgo biloba, todas essas coisas que a gente vê que são realidades do dia a dia para algumas pessoas, né? O próprio alho, na presença de alguns anticoagulantes que podem estar associados a maior risco de sangramento. É muito importante, né? Acho que o mais importante que você falou agora aí, doutora, foi a respeito sobre a composição química desses fitoterápicos, né? Então, a gente não sabe de fato que foi o que tem no chá, né? A gente sabe que aquele chá faz o efeito, mas a gente não sabe o restante. E um caso muito também que eu acho muito sério é a procedência, né? Então, você comprar o insumo, vou comprar a folha naquela casa de ervas ali, mas será que realmente estão lhe vendendo correto? Será que aquela banca está vendendo? Será que aquela garrafada tem realmente o que está sendo proposto, né? Então, é muito sério essa falta de informação a respeito do que tem no medicamento. Teve uma aluna, doutora, que perguntou para a gente quais intervenções o farmacêutico pode fazer para orientar o uso racional, né? E eu queria aproveitar também, junto a isso, né? E eu acho que cabe a gente colocar como se fosse umas orientações gerais, né? A gente falou muito de interação medicamentosa, falamos de fitoterápico, alimento, a polifarmácia, mas assim, para a gente poder tentar assim, chegar num resumo dos cuidados que as pessoas devem ter, nós farmacêuticos, para orientar a população, né? Quais seriam as orientações gerais que a senhora vê a respeito das interações medicamentosas? Bom, o principal seria uma monoterapia, né? O que a gente sabe que para a nossa realidade, ela é impossível. Mas é claro que é interessante a gente falar, por exemplo, de como isso no ambiente hospitalar funciona, né? Então, a colega perguntou sobre as intervenções, né? Que tipo de intervenções a gente pode fazer? Muitas dessas que nós comentamos agora são realidade da clínica. Então,
a presença de interações medicamentosas, né? A gente ir atrás, fazer nossas intervenções junto com a equipe, justificar, tudo isso visando sempre a segurança do paciente, que também é o objetivo do que a gente acaba falando como orientações gerais, né? Então, a gente pode falar em segurança, né? A diminuição das opções terapêuticas para que a equipe tenha segurança dentro daquela lista que a gente falou, de rename, de padrão de hospital, seja lá o que se vende. E, claro, voltando um pouco também para as interações, é importante que... É impossível, claro, decorar todas, né? Mas a gente tem algumas famílias e algumas linhas de raciocínio que a gente pode seguir para tentar facilitar e ajudar o paciente. Então, a gente pode falar, por exemplo, desses indutores enzimáticos, né? Muitos deles são medicamentos, são barbitúricos, são medicamentos muito rotineiros da prática clínica. A gente tem alguns grupos de riscos, então, tudo para os idosos, crianças, a gente tem que levar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente sabe que o risco de interação, né? Os idosos, por exemplo, eles já têm uma função renal diminuída, função hepática reduzida, então tudo para eles pode se tornar um pouco tóxico se a gente não souber fazer direitinho esse paralelo, né? Cuidado com esses fitoterápicos, né? Depois dessa conversa, eu acho que dá para a gente começar a abrir um pouco os olhos dos nossos pacientes com relação aos cuidados, ao perigo associado também, a alguns agentes químicos, né? E tudo isso tentando racionalizar esse consumo para que a gente consiga ter só efeitos positivos, né? Que é o objetivo. Isso mesmo, doutora. Eu acho que até perguntaram a respeito sobre o Covid, e o Covid é um grande exemplo sobre a falta de informação que temos, de modo geral, que quando falo temos, a comunidade científica tem, né? Então, você não tem informações a respeito e fica mais difícil até você orientar o paciente numa farmácia. Então, perguntaram, o que eles deviam fazer no caso para quem teve Covid. Nesse caso, é aí onde eu falo que a gente tem que ter a responsabilidade de falar, olha, essa seara aqui, o farmacêutico está para orientar com tal uso, ou de repente é uma prescrição, a forma correta de usar o medicamento. Mas o tratamento em si, nós devemos ter cuidado de como nós não podemos, como farmacêutico, prescrever um antibiótico, uma cloroquina, seja lá o que for, né, que a gente sabe que não tem, nós não temos legalidade para isso. Tá? A gente pode podemos ter e temos a capacidade até mesmo de orientar, mas não temos a legalidade, nós não podemos orientar esse tipo de tratamento. Então, acho que o que fica muito quanto ao uso racional para o farmacêutico, gente, é você orientar aquela pessoa que foi procurar você na farmácia, né? Orientar quanto ao uso, orientar quanto a uma interação medicamentosa, quanto se ele pode usar com alimentos, se ele não pode. Né? E que a doutora falou sobre não saber, né? Não tem como saber tudo que tem, né? Se a gente pegar um dicionário terapêutico, por exemplo, é um absurdo de informações que nós temos, né? Mas hoje nós temos aplicativos, nós temos software, né? Nós temos algumas ferramentas que podem ajudar. E eu sempre digo, gente, não tenha vergonha, né? Você está com o seu paciente, ali, com o seu cliente, e você tem dúvida, pega a literatura, olha, está aqui, a literatura está dizendo que pode, a literatura está dizendo que não pode. Eu acho que cria um respaldo muito grande para quem está orientando e passa uma segurança também para o usuário, né? Isso que você falou. Tem alguma pergunta Nessa aqui? questão nessa questão do Covid, eu li também essa pergunta que passou aqui, o que era para ser feito então, né? Na verdade, eu acho que não era o que era para ser feito, né? O que a gente, enquanto farmacêutico, poderia fazer, né? Então, aconteceu comigo uma situação parecida em que houve uma prescrição de um antibiótico por um tempo muito superior ao que preconiza o próprio fabricante. Né? Então, ou seja, vamos pensar que era para ser feito por 5 dias e o antibiótico havia sido prescrito para ser feito em 12 dias, 2 comprimidos ao dia. Então, a posologia estava totalmente incorreta, o tempo de tratamento estava totalmente alterado, muito maior do que deveria ser. Então, já que a gente está falando de uso racional, vamos pensar o quanto isso poderia prejudicar o paciente, o quanto isso aumentaria a probabilidade de resistência bacteriana, a toxicidade para ele. Já pensou se ele é um idoso, né, que tem a função hepática comprometida, a função renal comprometida? Então, eu acho que é nesse ponto que o farmacêutico pode e deve atuar. A gente racionalizar. Por que a gente não troca? Vamos fazer outro? Vamos escalonar antibiótico? Vamos pensar em outra terapia? Né? Porque aqui já não dá mais. A gente só vai aumentar o risco de desenvolver efeitos deletérios. Teve uma pergunta que foi feita por um espectador aí, que ele falou a respeito sobre vitaminas no caso do Covid, né? Então, aí acho que nesse ponto o farmacêutico entra, né? A gente vê que são OTCs, são medicamentos que não têm obrigatoriedade da prescrição médica.
E aí, como você é farmacêutico, se você estiver bem orientado, você pode sim. Aí você pega o seu paciente e orienta ele quanto uma vitamina, um polivitamínico, né? Então, nesse caso, a gente pode atuar assim. Qual é o melhor custo-benefício, né? Eu sempre costumo falar a questão dos polivitamínicos. Olha aí, a gente fala novamente sobre racionalização. Por isso que eu acho que ele é um tema tão atual. Porque aí você faz todo o paralelo das necessidades do paciente, qual é a mais vantajosa para o paciente em questão. Então, tudo isso a gente pode ajudar e a gente deve ajudar. Eu acho que é a nossa obrigação profissional, né? Sim. Tem uma pergunta que fizeram, que eu acho que tem a ver também com o uso racional, né? Fizeram sobre quais os efeitos para o mercado farmacêutico, vista a pressa para a produção de novos medicamentos no cenário atual, né? Eu acho que ele está se referindo talvez ao Covid, né? E aquela necessidade Sim. de ter a droga, né? Vacina, droga, e toda essa realidade De que a ter gente a está vivendo vacina, agora, né? tratamento, né? Então, qual o link que você pode fazer com essa rapidez, né? Com esse risco, talvez, de acelerar o processo com o uso racional? Bom, a gente sabe que no Brasil, aí a gente já vai entrar um pouquinho na farmacovigilância, né? Então, um medicamento leva em média 10 anos para ele ser lançado, né? Então, são vários estudos de fase um, estudos de fase 2, 3, até chegar no mercado e a gente começar a fase 4, que é a fase da farmacovigilância. Ou seja, os estudos ainda continuam ainda, as possibilidades de interações, de reações adversas, todas continuam presentes ali. Então, é um risco muito grande que a sociedade assume para si a partir do momento em que as indústrias se sentem pressionadas a elaborar isso. Um dos exemplos é a vacina para dengue. A vacina para dengue já está sendo produzida, se não me engano, há 9 anos e ainda não conseguiu chegar no mercado, porque eram mais ou menos 10 anos. Então, imagina com essa pressa que está acontecendo. Eu fico imaginando os riscos que inerentes a nós mesmos, né? Porque a farmacovigilância é uma prática que ainda não é tão forte, então a gente ia ter que trabalhar essas reações adversas. O que vai acontecer com o paciente? Não sabe, nós vamos ficar no escuro, né? E vamos ter que rezar para dar tudo certo, porque muitas etapas vão ser puladas, com certeza, para agilizar esse processo. Uma outra dúvida que surgiu foi a respeito da troca, da substituição, vamos dizer assim, do medicamento genérico, né, na drogaria, e qual o impacto disso no uso racional, né? Eu, particularmente, acho muito que o genérico ele veio para poder dar a possibilidade do paciente ter acesso ao medicamento com qualidade e baixo custo, né? E que a pressão da indústria farmacêutica é muito grande, né? Para você não ter a troca, ou para que você faça a troca. A gente sabe que, infelizmente, há um comissionamento nas drogarias por troca, assim, de todos os lados, né? E eu acho isso muito perigoso, essa parte de comissionamento para nós, farmacêuticos, principalmente como agentes da saúde, estarmos presos a comissões. Então, eu abomino essa prática de comissão em drogaria, mas ela existe, a gente sabe disso. E essa troca, ela existe toda uma legislação, né, para que permite ou não, e que pode facilitar o uso racional do medicamento. O que você tem a dizer, assim, doutora, a respeito sobre o nosso papel de poder trocar, de poder substituir o medicamento genérico, né, diante do uso racional do medicamento? Bom, eu acho também que o genérico veio para ficar, veio para melhorar, para dar condições à população. A gente conversou isso no início da live, que o final do tratamento, né? Você comentou que o desfecho do tratamento é o paciente ter acesso a ele. O paciente tem que ter acesso ao medicamento. Então, é importante que exista um medicamento, um preço acessível, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica ela é muito forte, as patentes e tudo. É um mundo por trás do medicamento que acontece. Então, eu acho importante o paciente poder ter a possibilidade, né? Mas a gente sabe que nem sempre acontece. Às vezes o médico ele quer o que ele quer e a gente tem que respeitar. Mas enquanto houver uma possibilidade de genérico, eu, enquanto profissional, sou muito a favor. Eu, enquanto paciente, sou usuária e sempre recomendo. Eu acho que a gente tem que sim ter uma racionalização de custos, né? Não está fácil para ninguém. E vamos pensar agora naquela polifarmácia, né? Um idoso que faz 10 medicamentos. Então, é pesado. Então, se a gente puder, sim, proporcionar esse tipo de coisa, nós, como farmacêuticos, também podemos ajudar a população nesse entendimento, porque entrou o genérico no mercado, mas a informação parece que não ficou muito clara, né? Quais os testes que o medicamento faz. O genérico, ele é um medicamento testado, ele tem qualidade comprovada por ensaios clínicos, ensaios químicos. Então, eu acho importante a gente também ser disseminador dessa informação, né? De que o genérico é um medicamento de qualidade, que ele está aí para ajudar a população, né? Nos ajudar nessa acessibilidade, na adesão ao tratamento. Eu só costumo lembrar, assim, sobre o uso do genérico,
quanto à qualidade a qualidade do medicamento, né, em termos de confiança daquele laboratório. No Hoje, laboratório, sim. né, existe uma gama de laboratórios e como todo produto, seja medicamento ou não, a gente tem qualidade diferente, matérias-primas usadas É. diferentes, né? Então, tem aquele laboratório que faz aquilo de matéria-prima de qualidade, mas também, infelizmente, aquele que também faz de uma duvidosa. Então, como saber? Não temos como saber, né? A gente não tem, É. infelizmente, não temos essa informação. Então, eu acho que vai muito do que a gente fala a respeito sobre você usar, você ter aquela confiança naquele laboratório. Então, você já faz o uso do medicamento do laboratório X. Então, você costuma sempre comprar aquele medicamento para você ter aquela qualidade garantida, né? Acho isso bem interessante de Também frisar. acho válido. Tem algumas perguntas que eu acho que ficou. Tem duas, três sobre o uso de fitoterápico, né? Nós falamos sobre associação de fitoterápico. Aí uma pergunta, né? A dificuldade sobre a elaboração e aprovação dos fitoterápicos e também quanto ao uso para a mesma finalidade. O que a senhora pode nos dizer a respeito? Primeiro ele fala sobre, na verdade, Sim. a aprovação e a elaboração de um fitoterápico. Qual a dificuldade disso, né? E a gente até citou que, na verdade, tem dificuldade de saber se aquele fitoterápico tem realmente o produto isolado, né? Bom, assim, se trabalha também hoje em dia com vamos pensar assim a nível de distribuição grande, vamos pensar da Rename que eu citei, que já trabalha com fitoterápicos, né? Nesse caso, a gente já está falando de medicamento extraído mesmo, a gente está falando de poliopilizado, encapsulado, né? Um serviço todo feito com controle de qualidade, que é bem diferente de você ir lá no Ver o Peso e fazer aquisição de folhas e tentar fazer uma extração caseira, quente. Então, existe muita diferença da gente falar de um medicamento fitoterápico para um chá, para um, né? Então, até questão de dose. Então, existe toda uma segurança associada a esse medicamento fitoterápico. Ele é feito com todas as regras de qualidade, as boas práticas, e enfim, né? Qual era a outra pergunta que eu não me lembro? É sobre o uso para a mesma finalidade. Então, você usa um medicamento Ah, fitoterápico e um sim. alopático. Ah, sim. Aí também entra a prática clínica, né? Os médicos, eles também são muito cientistas nesse ponto, né? A gente, agora até na questão do Covid, eu citei o ácido acetil salicílico, né? O AS agora está também um dos queridinhos para esse tratamento em pico aí do Covid, justamente por essa versatilidade que ele tem, né? Porque o AS, por categoria primordial, ele era um anti-inflamatório, né? Mas aí ele foi começando a ser estudado, e aí vem a clínica, né? A clínica é, sim, soberana, os casos, como você falou sobre laboratórios de confiança também, então os medicamentos vão sendo testados, utilizados, e hoje, por exemplo, o AS, ele já é utilizado vastamente como antiplaquetário, né? Então, tudo isso, esses usos. Da Rename, eles falam muito na questão de você citar, às vezes até repetir dentro da Rename o mesmo medicamento da Rename, justamente para enfatizar que ele pode ter vários usos, né? Como é o caso do AS. É legal você ter falado, doutora, sobre a diferença do medicamento elaborado, fitoterápico, né, que teve a origem vegetal, do que aquele fitoterápico onde você manipula, né? Esses que já são, de fato, fabricados, eles são chamados de fitoterápicos porque eles têm a origem vegetal. Eles são chamados de Sim, fitoterápicos, né? E esse sim tem um estudo já mais elaborado, diferente desses outros que a gente pode fazer em casa. é, Bem lembrado, caseiro, né? bem colocado. Gente, as perguntas foram respondidas, né, foram solucionadas. Aí eu queria aproveitar e saber se alguém mais tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo a respeito sobre o uso do medicamento, o uso racional, interações, né? Sempre se fala em interações, é muito vasto, como a gente falou, né? Muitas informações, então fica até difícil você falar especificamente sobre cada interação, né? Então você consegue abranger de modo geral. E aí eu queria, acho que nós conseguimos o objetivo de responder a todas, né? A gente está com quase uma hora de live. Colocar uma observação aqui sobre a Rename, né? Agência Nacional de Medicamentos. Então, gente, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Eu queria, primeiramente, agradecer mais uma vez ao NAMA por ter dado a possibilidade de a gente bater esse papo aqui. Eu acho que é um momento, nesse isolamento social que a gente está tendo, a gente aproveitar o tempo não só com lazer, né, que a gente também faz muito assim
no nosso tempo livre, mas também para adquirir conhecimento. E nada melhor do que uma conversa descontraída para que a gente possa estar adquirindo esse conhecimento dentro da nossa área, né? E é importante que a gente viu que não é só para os farmacêuticos, né? Nós vimos aqui, eu sei que tem muita gente aqui que não é da área da farmácia, mas que teve, com certeza, saiu daqui com conhecimento a respeito do medicamento, até para exigir e exercer seus direitos, né? Então, eu achei bem legal. Eu queria agradecer muito a participação da doutora Ingrid, que na hora que eu falei para ela, de cara, ela topou, né? E aí veio e esclareceu muito. Foi muito bacana a sua participação, queria agradecer muito. Eu não podia esperar menos, não tinha dúvida da live que seria bacana com a sua participação. Queria agradecer aos alunos, à coordenadora, né? Queria agradecer, tem uns parentes nossos aqui na nossa live, então eu queria até deixar um adendo rapidinho, né, gente? Quando você tem um reconhecimento de familiar, de colegas, ex-colegas de trabalho de outros lugares, em que vem e lhe assiste, lhe prestigia, só mostra respeito, né? E é isso que eu quero para os alunos, né? Que no futuro esses alunos possam estar aqui no nosso lugar passando essas informações. Eu queria passar para a doutora Ingrid. Fique à vontade, doutora. Bom, obrigado, em primeiro lugar, né, por esse espaço para a gente estar conversando, né? Eu acho que é muito satisfatório como profissional a gente poder dividir com os alunos, com pessoas de outras áreas da saúde, a importância, né? A importância, falar um pouquinho de segurança, falar um pouco desse olhar que a gente pode ter e da ajuda que a gente pode oferecer, né? Então, agradecer também ao NAMA por esse momento, né, para os alunos, que eu acho que é de muito, muito valor. Agradecer a você, doutor Raul, como sempre, né, me dando oportunidades boas para a gente conversar. Foi maravilhoso, agradeço, tá? Queria deixar um abraço para todo mundo, um abraço para a família, todo mundo que está assistindo a gente, que deu muito apoio, né? E com certeza não podia ser melhor. Foi maravilhoso. Obrigado, boa noite para os alunos também que estão assistindo a gente. Doutora, qual é o seu Instagram? Eu vi que tem gente que quer falar com você no privado, ele Tá. queria... Ingrid Martins, 2424. 2 vezes 24. Legal. O meu é J. Rua Araújo, né? Talvez o acesso também seja mais fácil. Eu estou na UNAMA, sou professor da UNAMA, então para mim talvez fique mais fácil. A maioria dos meus alunos já tem contato comigo pelo WhatsApp, né? Então, mas mesmo aquelas pessoas, gente, que perdeu agora aqui a informação sobre como ter o contato, é só entrar em contato com a professora Adriane, tá? E aí ela pode nos passar, pode passar nosso contato a vocês também. Então, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, é um prazer. Eu acredito tanto para mim quanto para a doutora Ingrid falar a respeito, né? Com certeza. Então eu queria agradecer e finalizar aqui essa nossa live, mas quem quiser falar depois está à disposição. Com certeza. O meu Instagram é J. Raul Araújo. Tá? Legal, gente. Obrigadão. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.